Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos, licenciandos em Educação do Campo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o professor Dr. Ricardo Santos de Almeida, estaremos juntos nessa web aula e nela nós vamos do componente curricular intitulado Concepções e práticas da educação de jovens e adultos, trilharmos juntos compreendendo a primeira unidade, intitulada EJA do Campo, Conceitos e Sujeitos, Políticas e Legislações. Nós vamos, hoje, nessa web-aula, contextualizar a história da educação de jovens e adultos no Brasil, compreendendo diferentes intencionalidades que vão discutir e permear a urgência e emergência da educação no Brasil, principalmente no contexto das demandas que envolvem a educação no Brasil, principalmente no contexto do no campo. Nesse sentido, nós vamos realizar uma série de apresentações referentes às discussões que eu aqui lhes falei. Também, hoje, na nossa web aula, eu vou focar daqui a pouco, no final dela, a respeito de como vai ser a atividade da unidade 1, com duas questões que são muito interessantes, pois eu acredito que assim deve ser, pois a valorização do conjunto de referenciais que lhes apresentei naquele vídeo da apresentação da unidade se faz necessário. E aí, em concepções e práticas da educação de jovens e adultos, já iniciando realmente a nossa web aula, eu buscarei, em primeiro plano, valorizar um locus que se faz necessário para que nós possamos discutir aquilo que a nossa unidade 1 busca trilhar, que é a EJA do campo, conceitos e sujeitos, políticas e legislações. Mas para que isso tudo seja possível, eu preciso lhes informar a importância do acesso à biblioteca virtual. Todas e todos os estudantes aqui da licenciatura em Educação do Campo, da UERN, têm acesso gratuito aos e-books virtuais com acesso à internet. Então, basta acessar plataforma.bvirtual.com.br, colocar lá na área da busca, como eu assim fiz, e aqui tenho imagens, um conjunto vasto e farto de referências de livros que são acessíveis gratuitamente, trazendo discussões sobre educação de jovens e adultos. E todos eles, nós vamos buscar um conjunto de conhecimentos relacionados não apenas à EJA, mas também metodologias de ensino, políticas práticas da EJA, mas não somente isso, mas também para todos os outros componentes curriculares que vocês estejam cursando, dos semestres que passaram, dos que estão e dos que virão, e para toda a vida nossa de estudos e pesquisas. Aproveitem porque é nosso, é gratuito. E assim sendo, eu aqui trago um conjunto imagético, ou seja, imagens de capas de vários livros que eu, professor Ricardo, consultei para que eu pudesse aqui para vocês socializar um conjunto de conhecimentos variados sobre a EJA no Brasil e sua relação com diferentes aprendizagens e teóricos no planeta que também discutem sobre essa temática. E nos livros que eu aqui estou lhes apresentando, também existem diferentes referenciais que aqui no encontro nosso eu também vou buscar trilhar. Então, valorize o que é público e nosso. Neste caso, enfim, a UERN ela nos auxilia a busca e conhecimentos de vários autores que podem ser consultados para que todos nós possamos juntos tirarmos dúvidas e aprendermos. Não esqueçam também de, além de realizar a leitura, realizar as anotações nos seus caderninhos e também isso auxilia a realização das nossas atividades, inclusive duas delas que logo mais eu lhes apresentarei. Sem mais delongas, nós vamos trilhando rumo ao nosso conhecimento que vamos trilhar hoje na nossa web aula, que diz respeito à história da EJA no Brasil. E dando prosseguimento e adentrando no campo das discussões, eu preciso aqui lhes lembrar do seguinte: a educação de jovens e adultos
assim como toda a história das ideias em torno da alfabetização de adultos no Brasil, ela vai acompanhar a história da educação como um todo, que, por sua vez, acompanha a história dos modelos econômicos e políticos e, consequentemente, a história das relações de poder dos grupos que estão no poder. Dessa forma, a mobilização brasileira em favor de uma educação do povo, ao longo da nossa história, parece estar sempre ligada às tentativas de sedimentação ou recomposição do poder político e das estruturas econômicas de fora ou dentro de uma ordem vigente. Isso faz alusão ao pensamento do Moacir Gadotti, uma das referências sobre EJA no Brasil. Daí, eu acredito que a alfabetização de adultos tem sido alvo de lutas e interesses diferentes, de movimentos distintos na história da educação. Identifica-se em cada período grupos econômicos, grupos políticos partidários, grupos de educadoras e educadores intelectuais, grupos ligados a diferentes movimentos sociais e organismos internacionais, num verdadeiro embate político-ideológico em torno da reivindicação ou não de definição de políticas e ações para a área da EJA. Os trabalhadores, os jovens e adultos, aqueles que lutam para superar suas condições precárias de vida, moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, dentre tantos outros, que estão na raiz do problema chamado analfabetismo. O desemprego, baixos salários, péssimas condições de vida comprometem o processo de alfabetização dos adultos e dos jovens também. Falei em Gadotti, e ele é um dos pensadores que, com propriedade, discute essas questões. Porque dentro de sua experiência concreta, ele pôde notar que aqueles que frequentam os programas de educação de adultos são majoritariamente jovens, trabalhadores, adultos e até mesmo aqueles que estão na melhor idade. Discussões que trazem à tona e definições em torno de propostas teóricas de diferentes concepções de alfabetização acompanham lutas ideológicas diversas, políticas de cada período, trazendo consequências pedagógicas bem sérias para o processo educativo dos sujeitos que buscam tardiamente a escolarização. Isso diz muito sobre o nosso Brasil, pois, lançando o olhar para políticas e ações desenvolvidas ao longo do processo histórico brasileiro, é possível buscar referenciais teóricos que norteiam conceituação, contextualização, objetivos, formas e desenvolvimento de processos de alfabetização. Desde a época do Brasil Império, já aconteceram diferentes experiências através das escolas noturnas para adultos. Daí a gente não pode esquecer que, inclusive, antes desse momento, existiram diferentes tentativas e incursões de escolarização de jovens e adultos. Nós não podemos nos esquecer que, no processo da formação do território brasileiro, nós tivemos os padres educadores jesuítas que buscaram catequizar e, com isso, de algum modo, educar, via colonização do pensamento, os jovens, adultos e também idosos, que eram os nativos indígenas brasileiros. Bem, nesse primeiro slide, eu aqui trago à tona que, posterior a esse momento da formação do território, conquista do território e incursão com os indígenas, já no Brasil Império nós tivemos e temos registros de várias ações que são fragmentadas, dependentes de iniciativas ora municipais, ora estaduais e ora particulares. E esses movimentos eles vão num raio de 100 anos, lá pelos idos de 1830 a 1930. E não nos esquecendo deste processo, nós não podemos nos esquecer que a primeira legislação que diz respeito a uma espécie de Constituição brasileira, datada de 1824, ela vai dar uma sinalização sobre uma instrução primária gratuita para todos os cidadãos brasileiros. O fato é que esse processo de instrução primária e gratuita para todos os cidadãos, isso não aconteceu por diferentes motivos. Primeiro, só possuía cidadania poucas pessoas naquele momento e naquele contexto. Claro, eram aqueles da elite econômica, tanto no campo como nas cidades. Num segundo momento, a gente precisa destacar
que era de responsabilidade da oferta da educação básica às províncias, e ora, elas que tinham por base, muitas delas, sua gestão consubstanciada a partir de uma elite predominantemente agrária. Claro, eles não tinham muitos recursos, daí não conseguiam cumprir aquilo que estava previsto naquela Constituição de 1824. Daí, tudo virava responsabilidade do governo imperial, que, obviamente, buscava garantir e dar prioridade à educação das elites. Bem, percebemos daí que o ensino se dava de modo desigual para alguns grupos bastante específicos. Ora, o pensamento da elite da época era de oferecer instrução para todos, influenciado por um movimento de pensamento ora moderno e ora liberal. Este pensamento preconizava a educação que buscava, de algum modo, livrar ou amenizar sujeitos das ilusões, do entusiasmo, das superstições que poderiam dar origem a algumas desordens. E tudo isso buscava facilitar o desempenho daquele governo imperial. Bem, passado esse momento, o Brasil se torna república e a EJA ela passa a cada vez mais se tornar um empreendimento global do governo ou dos governos. E aí, nesse processo, já no cerne de um Brasil república, nós vamos ter várias e várias campanhas que buscam realizar a alfabetização de jovens e adultos. Mas não somente de jovens e adultos, mas também das crianças. Só que tem um detalhe: essas campanhas elas não eram permanentes, elas eram factuais, tinham temporalidades e públicos-alvos específicos. Elas eram descontínuas. Não havia uma grande sistematização, nem sempre buscavam apoio ou mesmo parceria de diferentes instâncias da sociedade civil. Isso vai refletir como uma falta de compromisso do poder público em definir uma política de educação institucional, de modo tal que as práticas para a área da EJA, elas vão se dar quase como paralela a uma reprodução daquilo que é aprendido na rede regular, como acontece com os demais níveis de escolarização. Desta feita, a gente começa a observar que as primeiras iniciativas, vejam só, dentro da temporalidade é algo bem recente. Elas vão se estender até a Revolução, considerada 1930, onde formuladores de políticas e responsáveis pelas ações vão tomar a alfabetização de adultos como aquisição de um sistema de código alfabético, tendo como único objetivo instrumentalizar a população com rudimentos de leitura e escrita e também de cálculos matemáticos básicos, para que com isso essas pessoas tivessem um mínimo de aprendizagens para a sobrevivência. Desta feita, nós não podemos nos esquecer que é na década de 1930 que existe uma outra ideia que corrobora para uma melhor educação, que é a ideia de preparar os sujeitos para responsabilidades da cidadania. Adentramos num país da era Vargas, onde se buscava a centralização das ações e a formação de um Estado moderno, nacional. E aí, com esse movimento, nós vamos ter um conjunto de sistematizações, dentre as quais a primeira delas é a Constituição das leis trabalhistas, a normatização dos sindicatos e a expansão de um sistema educativo brasileiro. E aí a gente começa a observar que o processo de industrialização e concentração da população nos centros urbanos vão ocasionar diferentes transformações. É nesse momento que a oferta do ensino básico gratuito
é acolhida por vários setores, sendo o governo federal o impulsionador dessa ampliação, traçando diretrizes educacionais para todo o Brasil, com responsabilidade dos estados e municípios. É nesse movimento que a gente vai começar a perceber que o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, é criado nos idos de 1938 e permitiu, lá nos idos de 1942, a criação do Fundo Nacional do Ensino Primário, o qual deveria ter, ou melhor, realizar um programa de ampliação da educação primária e incluir o ensino supletivo para os adultos e adolescentes. E aí a gente começa a observar que esse ensino supletivo ele vai ter um outro caráter que vai corresponder a algo que depois, no momento histórico, vai corroborar. Vamos lá aprender qual é ele? É o movimento que vai corroborar para uma efervescência em nível mundial, que vai, de certa forma, trazer em evidência movimentos de conflitos internacionais. E aí a gente passa um momento histórico e ultrapassa as questões de 1945 com a Segunda Guerra Mundial e a criação da Unesco, que é muito importante, pois ela promoveu não apenas no âmbito mundial uma educação voltada para a paz dos povos, mas buscou fomentar em nível mundial uma educação voltada para os adultos e jovens, como uma forma de contribuir para o desenvolvimento daquilo que era enunciado na época como nações atrasadas. E aí é preciso destacar que ali, depois do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, 1946, ocorre uma concepção do processo educativo que vai defender a educação como uma forma de integração social e, enfim, todas as pessoas precisavam, naquele momento, para auxiliar o desenvolvimentismo do Brasil e de outros lugares do mundo, essa diminuição das desigualdades socioterritoriais. Ainda ali naquela situação da governança do Vargas, existiu também uma crença de que era necessário educar o povo para que o país pudesse se desenvolver. Esse desenvolvimento também trazia como um forte aspecto a participação popular através do voto. Pois, se vocês puderem resgatar no consciente nosso, o voto, antigamente, só conseguia, além da elite, né, aquelas pessoas que eram letradas, sabiam ler e escrever. Então, era preciso, para que houvesse mais votos, pessoas aptas ao voto. Então, houve um entusiasmo pela educação, trilhando, claro, interesses escusos pelas relações de poder. Existe uma produção intitulada Coronelismo em Chá de Voto, que também vai trazer de forma aprofundada esses detalhes, esses aspectos. Pesquisem o livro, tem ele gratuito aí, só é você botar no buscador. Coronelismo em Chá de Voto. Pois bem, passado esse momento de efervescência e ainda mesmo nele, em 1947 vai surgir o Serviço Nacional de Educação de Adultos. Isso mesmo no Brasil. E aí a gente vai começar a perceber que existe uma coordenação e orientação que vai direcionar o ensino supletivo como um passo para a primeira campanha nacional de educação de adolescentes e adultos. Essa campanha, ela atendia aos apelos da Unesco, que tinha uma ideia também contribuir para uma afirmação da democratização do Brasil. Essa campanha, ela cumpria os objetivos de preparar mão de obra para o trabalho. E aí a gente começa a perceber também que a EJA e a história da EJA, ela se alinha também a uma educação de jovens e adultos, trilhando para o trabalho, para o ingresso e permanência de trabalhadoras e trabalhadores nos trabalhos, sejam eles no campo, sejam eles na cidade. Porém, naquele momento e naquele contexto, a EJA ela era uma EJA ruralizada,
onde as pessoas precisariam aprender não para valorização dos seus aprendizados, mas para manter a estrutura fundiária e agrária naquele momento no Brasil em prol de um projeto desenvolvimentista, pois o Brasil ele passava por um processo crescente de industrialização e também de urbanização. Era preciso adentrar e avançar no campo. Quando eu digo avançar no campo, era avanço ao oeste brasileiro. E era preciso ter todo um conhecimento e conjunto de informações necessárias para que essas pessoas permanecessem no campo, nesses contextos de avanço para o centro-oeste, para o norte brasileiro, e também para as áreas ainda não tão usadas e ocupadas, que vocês, creio eu, se puderem aprofundar esses estudos, vão compreender o avanço das fronteiras agrícolas brasileiras e vão entender um pouco do que eu estou mencionando agora. E aí, era importante também integrar outras pessoas, além dos brasileiros e brasileiras, avançando ao oeste do nosso país e o grande interior, desbravando, aqui eu digo, entre aspas, mas também contribuir para que aquelas pessoas que vieram de outros países, aqui eram refugiados, né, pessoas que vieram de outros conflitos internacionais, eles pudessem também ter o acesso e ter a sua integração às relações que diminuíssem também os indicadores de analfabetismo no Brasil. Dito isso, nós vamos ter, através dessa campanha que eu mencionei para vocês, fomentada lá nos idos de 1947, corroborando para que ocorresse a criação de uma lei orgânica da educação de adultos. Então, essa campanha pretendeu, numa primeira etapa, uma ação de modo extensivo que corroborasse para a alfabetização de curso primário em 2 períodos de 7 meses, pois era uma forma de conseguir relacionar uma capacitação para o mercado de trabalho e o desenvolvimento dessas pessoas numa relação em comunidade. Nos primeiros anos, essa campanha conseguiu resultados interessantes, articulando e ampliando serviços já existentes e estendendo em diversas regiões do Brasil. Num curto tempo de período, foram também criados vários supletivos, mobilizando esforços de diferentes esferas administrativas, profissionais e voluntários. Eles foram importantíssimos para que isso pudesse ser realizado. Bem, essa campanha ela se estendeu e foi extinta lá pelos idos do final da década de 1950. Como mencionei, existem indas e vindas, existem rupturas e descontinuidades. Mas a gente não pode se esquecer que outros momentos da história do Brasil também vieram e trouxeram consigo diferentes situações. E aí, falando lá pelos idos do final da década de 50 e 1960, nós vamos ter uma grande efervescência, que inclusive o estado do Rio Grande do Norte ele é protagonista desse movimento. Claro, eu não vou me esquecer do grande educador popular brasileiro, quando eu digo popular, porque ele foi ao povo e com o povo ele aprendeu, que foi o pernambucano Paulo Freire. Bem, assim que essas iniciativas e ações ocorreram ao longo desse período, nós temos outras reflexões e discussões sobre o analfabetismo. E aí nós não podemos, mais uma vez, nos esquecer que um desses autores, que é o Paulo Freire, contribuiu fortemente para que a gente possa repensar. E ele Freire, um dos grandes divisores de água no que diz respeito à EJA no Brasil e também no mundo. Enfim, ele desenvolveu um caminho, uma metodologia própria de trabalho, que unia pela primeira vez a essa especificidade dessa educação em relação a quem educar, para que e como educar. E a partir de que princípio a educação era um ato político? A educação é um ato político. Em que sentido? De libertação das pessoas, de buscar pela educação a conscientização dos direitos e deveres em sociedade, e que era possível aprender com aquilo tudo que está à volta.
Então, o Paulo Freire ele vai defender a leitura do mundo para que a gente possa, de algum modo, corroborar e contribuir para que as aprendizagens elas aconteçam. E daí o que eu estou fazendo com vocês aqui agora é a dialogicidade e a problematização. São dois conceitos categoriais, prática, ação, que o professor Paulo Freire sempre buscava trilhar. Pois, de algum modo, vocês aí que estão me assistindo devem estar pensando e refletindo sobre muito do que eu estou comentando. Então, um novo paradigma pedagógico foi criado e ele se baseava no entendimento da relação entre uma problemática educacional e uma problemática social. Ou seja, tudo devia partir das concepções do adulto educando sobre o mundo, através da reflexão e da ação. Era afirmada também uma relação dialógica educando-educador. Todos os sujeitos da aprendizagem, eu, educador, você, educando, todos nós vamos nos educar por meio das problematizações. O que é uma problematização? É uma questão, problema, e a partir dela, nós vamos trazer situações concretas de vida de cada grupo de trabalho, e a partir dela, nós vamos desenvolver várias visões críticas, ampliando nossas visões de mundo. Nós vamos descobrir palavras cheias de vida e da sua experiência. Por exemplo, se eu tenho um aparelho celular, com ele eu vou ter, a partir dessa palavra, uma série de aprendizagens a partir somente do entendimento sobre essa palavra. E eu vou poder, por exemplo, aprender as letras tendo a associação com a letra inicial deste objeto. Então, era assim, de algum modo, estou aqui bem sintetizando, que o professor Paulo Freire buscava valorizar os conhecimentos que estavam à volta daquelas pessoas. E no que diz respeito à experiência no Rio Grande do Norte, nós temos, né, aqui exposto que muitos daqueles que foram alfabetizados pelo professor Paulo Freire no Rio Grande do Norte tinham dentro das suas vivências e relações a dinâmica da vida rural. Então, a grande preocupação do professor Paulo Freire era a educação para a decisão, para a responsabilidade social e política. E ele, com isso, vai inverter a lógica das décadas anteriores, ao trabalhar com a concepção de que o adulto analfabeto não era a causa do, entre aspas, subdesenvolvimento do país, mas era a consequência dele. Todas as pessoas eram vítimas de uma sociedade injusta e desigual. E daí a gente começa a observar que a educação brasileira ela sempre foi lamentavelmente excludente desde o início, desde quando os achadores do território brasileiro, que foram literalmente destruindo todos os aprendizados que com os indígenas nativos existiam e que desenvolveram um sistema que buscava reproduzir pela educação poder de elites econômicas e sociais que foram historicamente se desenvolvendo. Paulo Freire ele também vai inverter a visão do analfabeto como um sujeito sem cultura. Ele vai dizer que, embora analfabeto ele seja, ele traz consigo uma série de aprendizagens e, por que não, valorizar essas aprendizagens. E assim nós precisamos valorizar os nossos estudantes e educandos no contexto da EJA. E acredito eu não somente na EJA, mas entender que esses todos sujeitos trazem consigo cultura. É importante fazer esses sujeitos se reconhecerem como produtores de cultura a partir de situações cotidianas, e aí a gente consegue, inclusive, alfabetizá-los, inseri-los de modo mais prático, mais prazeroso. Então, nós vamos observar que o Paulo Freire, ele realmente vai conseguir trazer consigo e valorizar o papel político que a educação tinha para desempenhar e valorizar uma construção de uma melhor sociedade. Então, o Paulo Freire, em um de seus escritos, ele também vai mencionar que a sociedade ela não é produzida e não pode ser conduzida pelas elites dominantes. As pessoas elas precisam operar a mudança. Eu aqui estou buscando sintetizar o pensamento dele, tá certo, pessoal? Mas eu recomendo que vocês busquem as referências de Paulo Freire para não só compreendê-lo, é importante conhecer a obra do autor.
e compreender também o tempo em que ele lá estava, vivenciava. Para o professor Paulo Freire, era através da educação que era importante, era motivadora a participação consciente das massas, as levando à organização. Claro, por isso que muita gente talvez tenha medo do pensamento do professor Paulo Freire, porque ele buscava valorizar não só os aprendizagens e as aprendizagens que as pessoas tinham, mas também dizer que elas têm consciência e precisam ter uma consciência de classe, de que são, sim, pessoas cidadãs, e elas precisam conquistar sua cidadania. Daí a gente começa a perceber que o professor Paulo Freire ele também vai corroborar por uma educação popular. A educação popular, por sua vez, ela vai sendo divulgada por vários agentes, e são eles, não apenas os intelectuais, mas artistas, estudantes, militantes das igrejas. Sim, isso mesmo. Independentemente das escolhas, existiram sim movimentos militantes das igrejas, tanto católica como as evangélicas naquele momento. Gente, é importante pesquisar, sim, existiam esses movimentos que também buscaram realizar a alfabetização com jovens e adultos, militantes políticos, enfim, vários setores da população naquele momento também estavam comprometidos politicamente com as classes populares, buscavam também uma real transformação construídas no respeito mútuo, na solidariedade humana, em uma reflexão coletiva, com o compromisso de cada um. Bem, aí a gente já entra no novo tópico que ainda está nesse mesmo slide, que é a EJA durante o regime militar. Pois bem, nesse período, nessa temporalidade, a gente começa a observar que lá no dia 31 de março de 1964 ocorre sim um golpe, porque assim o foi, e aí se instaura uma ditadura militar. Por que eu digo ditadura? Porque, lamentavelmente, as pessoas não podiam mais realizar as ações que elas estavam tentando trilhar. Todos os setores que eu mencionei agora há pouco, eles foram cerceados. E aí, não preciso nem explicar tudo e o porquê eles foram tolhidos, ou seja, excluídos, calados, silenciados. E aí a gente começa a perceber que foi existindo uma cooptação do formato da educação de jovens e adultos. Se determinou um movimento que aí a gente percebe que lá no final da década de 60, e aí a gente começa a observar o seguinte, que aquilo que as pessoas mencionam como Mobral, que era Movimento Brasileiro de Alfabetização, ele surge mais como uma espécie de modificação de uma proposta original, de uma ação que já estava pensada, mas veio o golpe de 64, e assim como várias políticas, inclusive a reforma agrária, que existia um projeto que foi, creio eu, um deles que corroborou para que naquela época ocorresse o golpe militar. Gente, é importante estudar a conjuntura de Brasil para entender de um tudo e evitar dizer que o professor Ricardo está aqui falando coisas. Estudem, porque o estudo ele liberta e desmascara as máscaras sociais. Então, vários projetos que buscavam reforma agrária, diminuição de impostos para os trabalhadores e trabalhadoras, uma educação com qualidade para todo mundo, sem exclusão, independentemente de ser do campo da cidade, lei de diretrizes e bases da educação, enfim, muito um pacote que buscava contribuir por um Brasil para o desenvolvimento, tudo foi desmontado. E nesse projeto de desmonte veio, né, um sequestro, eu aqui menciono essa palavra, do projeto que seria para a educação de jovens e adultos, e se cria o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Por que existem muitas críticas ao Mobral? Pois não se quer saber sobre o que está à volta do estudante. O estudante precisa decorar, ele precisa de uma educação mnemônica, decorativo, decoreba, as letras. Não queremos saber que ele aprenda, por exemplo, se ele tem um papel, se ele trabalha com enxada, não importa isso. É preciso que ele saiba que o desenho da letra A significa A e assim sucessivamente. Então, o Mobral, ele vai acontecer entre 1967 e 1969,
e ele é operado pelo Departamento Nacional de Educação e promoveu atividades de alfabetização e programas articulados nos campos da saúde, recreação e civismo, mediante convênios com entidades públicas e privadas. Lá na década de 70, o Mobral ele conseguiu ser operacionalizado com as secretarias de educação, comissões municipais, através de um programa intitulado Programa de Educação Integrada. Isso mesmo. E aí tem uma versão compacta daquilo que era as séries iniciais do ensino primário. Aí eu lhes pergunto, imaginem vocês reproduzir para um público jovem e adulto o mesmo que era aprendido no ensino primário. Será que casa bem? Bem, eles naquela época acreditavam que era isso. Mas, enfim, o Mobral, ele em 1985, após a redemocratização do Brasil, não teve mais sentido. Então, ele não apresentou condições políticas para sua sobrevivência, ele foi extinto e substituído pela Fundação Educar. Nesse processo, em 1985, o projeto Educar, por essa fundação que foi criada, ela funcionou com parceria com municípios e tinha uma orientação política e pedagógica de uma educação funcional. Essa educação ela era descentralizada e suas ações possibilitaram uma melhor e uma maior diversidade de orientações e práticas pedagógicas. Bem, trabalhava também com uma alfabetização e a pós-alfabetização. Existiu dentro desse contexto a necessidade de continuação a uma educação básica com o intuito de não reduzir o trabalho do analfabetismo com retorno desses sujeitos ou transformados em analfabetos funcionais. Eles sabiam o desenho da letra, mas não sabiam o que era a letra e para que elas serviam. Enfim. Bem, a gente não pode se esquecer desse período da redemocratização, pois em 1990 ocorreu um governo, o governo Collor, e ele promoveu uma medida provisória, número 251. Ele extinguiu a Fundação Educar, e aí o MEC da época, ele inicia um Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, mas ele nunca foi executado, ele nunca foi realizado. Bem, depois desse período do governo Collor, que ele foi destituído do poder, ocorreu o governo de Itamar Franco entre 1992 e 94. E aí a gente começa a perceber que, no que diz respeito à educação, foi desenvolvido um plano decenal de educação, onde se apontava a necessidade de examinar uma diretriz de política educacional para os jovens e adultos. Mas nada de inovador. Bem, passados vários anos e lutas dos movimentos populares de trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade, que aí a gente vai ter gestada a lei de número 9.394 de 1996, a famosa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, que eu já mencionei agora há pouco. E ela vai evidenciar e vai fomentar, debater e reforçar uma EJA. E ela precisava se deslocar daquele pensamento de um ensino supletivo como um ensino qualificado, não mais substantivo, mas verbo e ação. Precisava que a EJA tivesse uma especificidade própria, pois os sujeitos da EJA, eles não são aqueles que precisam ter, como eram no processo, né, de uma periodicidade da década de 60 até a década de 1980, uma educação adaptada. Gente, é muito importante que a gente mencione isso. Nós precisamos, ainda hoje, romper com essa questão que ainda está arraigada nas problematizações e também nas ações dos educadores e educadoras da EJA. Busquemos respeitar os sujeitos da EJA, contemplando quem os são. Busquem nos primeiros encontros que tiverem nas suas turmas de EJA saberem quem eles são, do que eles vivenciam e como eles se sentem no contexto de situação socioespacial e territorial das suas vidas cotidianas.
entendam os seus estudantes, para que nós possamos contribuir para uma educação qualificada. Desta feita, nós não podemos nos esquecer que esse movimento ele vai desafiar a educação e a escola. E nós não podemos nos esquecer que a EJA ela não acontece somente nos espaços formais, não. Os sindicatos também realizam formações e atividades com jovens, adultos e idosos. E muitos deles realizam uma educação popular, arraigada e valorizando os saberes dos povos do no-campo. É importante frisar aqui com vocês que, associado à LDB 9394/96, existiu o parecer de uma educação que foi também adaptado e incorporado em outras governanças para que houvesse um programa de comunidade solidária. E aí a gente não pode se esquecer, voltando um pouco à LDB, naquele momento histórico, indo para 1997, que eu lembrei agora, que a companheira do presidente da época, que era o Fernando Henrique Cardoso, a antropóloga Ruth Cardoso, ela foi uma pessoa importantíssima, porque não era só uma primeira-dama, ela era também uma pessoa preocupada com a alfabetização dos jovens e adultos. E aí, ela promoveu um programa chamado Comunidade Solidária, e aí nesse programa se incentivou a alfabetização de adultos, só que naquele momento existia um ensaio com parceria público-privada. Empresas, universidades e prefeituras, elas buscavam atender municípios onde existiam pessoas com fortes indicadores de analfabetismo. E aí, essa proposta ela tem uma durabilidade muito pouca, eram mais ou menos uns 5 meses de duração, mas de algum modo ela contribuiu para que esse momento de entendimento e de luta pela EJA fosse fortalecido. E aí a gente começa a observar que a demanda pela EJA ela vai aumentando exponencialmente, tendo por vista aquilo que a Constituição brasileira vai defender. Só para fazer uma recapitulação, é importante entender o seguinte, que as exclusões educacionais no Brasil, elas foram acontecendo processualmente, eu fui apresentando nas minhas últimas falas, no último slide apresentado. Então, a estrutura do Brasil nos séculos 16, 17, 18 e 19, elas ainda eram arraigadas e excludentes. E tudo isso tinha a ver com o quê? Com a monocultura da cana, do café e de diferentes commodities que tinham por base o latifúndio, o escravismo ou o neoescravismo. E, se a gente for observar, o censo brasileiro de 1872, ele dizia que a população brasileira era de... Gente, era muito forte o indicador. 82,3% da população brasileira ela era analfabeta, né? Então, isso era muito preocupante. Só para recapitular, existiram outras ações fragmentadas, eu fui falando e não me perdi, mas é importante destacar que existiram outras ações. 1830, o Projeto Ferreira França, que tinha como propósito incluir pelas escolas de artes as pessoas. Em 1834, um ato adicional que vai promover pelo governo central imperial uma educação também para adolescentes e adultos, e aí se criam algumas escolas. Já em 1860, as escolas noturnas elas vão acontecer e tem como propósito acolher os estudantes, que muitos deles eram trabalhadoras e trabalhadores livres naquele contexto. Em 1881, a lei vai proibir o voto do analfabeto, e aí vai ser uma força propulsora para que haja um incentivo às pessoas estudarem para que pudessem votar. Em 1918, várias iniciativas de educação popular vão sendo fomentadas. E aqui eu vou trazendo uma historicidade, porque uma das atividades, elas vão também buscar essa realização cronológica de várias ações. Ou seja, eu fui mencionando naquelas primeiras falas no primeiro slide, aí eu fui seguindo, e aqui eu vou trazendo outras. O Ministério da Educação e Saúde
em 1930 criado, depois há uma desvinculação das estatísticas do supletivo com o convênio estatístico, há uma experiência do Distrito Federal que é dita como exitosa na década de 30, e ao mesmo tempo é criado um plano nacional, ou melhor, a ideia desse plano, em 1934, cria-se o INEP, eu já mencionei isso no começo do nosso encontro, e um censo, mais outro, em 1940, vai dizer que ocorreu uma diminuição das taxas de analfabetismo, ou seja, diminui-se para 55%, ou seja, nós ainda vamos ter uma maior parte da população analfabeta, e isso tudo vai, a partir dessa leitura, corroborar para a criação do FINEP, em 1942. Em 1947, né, vai surgir a Campanha Nacional de Adolescentes e Adultos, CEA. Em 1951, uma Campanha Nacional de Educação Rural. Ou seja, vejam só, nós vamos ter, a partir da década de 50, até aquele momento que eu mencionei, fatídico, um processo de uma educação voltada para as pessoas no campo. E esse movimento educacional não acontecia apenas presencialmente, houve um incentivo também pelas ondas do rádio. Então, a rádio ela vai ser também um dos caminhos para que a educação acontecesse. Em 1958, ocorre um Congresso Nacional de Educação de Adultos, sendo o primeiro acontecido uma década anterior. Nós vamos ter nesse processo vários movimentos que vão trilhar para que possa acontecer a EJA. Nós vamos ter o MCP, que é o Movimento da Cultura Popular, na década de 60. Nós vamos ter o MEB, que é o Movimento de Educação de Base, que até hoje ele ainda acontece. Nós vamos ter também a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, que ocorreu na década de 60. Vejam que muitos projetos e ações e campanhas aconteceram até o início daquele período grande da história do Brasil, onde as pessoas foram cerceadas de acesso a conhecimento, educação, enfim. Nós tivemos também o Centro Popular de Cultura, onde, a partir dele, que em janeiro de 62, nós vamos ter uma primeira experiência de alfabetização e conscientização de adultos. Nós vamos ter também a campanha da educação popular, na sequência, que tinha como um propósito aproveitar profissionais recém-formados, oriundos da JUC, que corroboraram para os diferentes movimentos de escolarização. E aí nós vamos ter ainda na década de 60 várias experiências. Lembra que eu mencionei que o Rio Grande do Norte ele é importante? Sim, ele é sim, pois em janeiro de 1963 ocorreu a experiência de alfabetização de adultos pelo sistema Paulo Freire em Angicos, no Rio Grande do Norte. Gente, conheçam o Museu Paulo Freire em Angicos, vocês vão ter acesso a um conjunto de conhecimentos vastos sobre aquele período. E, lamentavelmente, quando aconteceu o período de 1964 a 1985, muitas pessoas simplesmente queimaram muito do que poderia ser acervo. Enfim, lamentavelmente, muito conhecimento foi perdido. Ainda em 63, também ocorreu uma outra experiência em Brasília, né, também patrocinado pelo MEC. Em 1964, ocorreu a criação do Plano Nacional de Alfabetização, com a implantação iniciada na Baixada Fluminense, pertencente ao estado do Rio de Janeiro. E aí eu já mencionei sobre esse momento, né, com relação ao Mobral, né, e aí a gente tem a retomada e a Constituição brasileira vai afirmar no artigo 208 que é dever do Estado com a educação e será efetivado mediante a garantia de um ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, o artigo 208 da Constituição brasileira, ele vai sinalizar a importância da EJA logo no primeiro artigo, mesmo no primeiro inciso, perdão, mesmo que não seja mencionado nas entrelinhas, mas ele vai estar dando essa sinalização, sim. Enfim, nós vamos ter também
no período da década de 1990, um conjunto de outras experiências de forma internacional. 1990 ele foi o ano internacional da alfabetização. Na Tailândia, ocorreram discussões cujo objetivo era evidenciar uma educação básica com direito para todas e todos. No mesmo ano, foi criado o PNAC, né, que é o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, que a intenção era extinguir o analfabetismo e, lamentavelmente, ele foi extinto um ano depois, sem atingir os objetivos. Na década de 1997, nós vamos ter uma grande efervescência. Né? Quem gosta de novela deve perceber que é naquele momento, naquele período que se tem uma telenovela que vai falar sobre a reforma agrária e também vai trazer situações que, inclusive, tem um documentário que eu preciso mencionar, além da novela Rei do Gado, que é Terra para Rose. Tem o Terra para Rose 1 e Terra para Rose 2. Busquem no YouTube, tem acesso fácil. E aí a gente vai ver que naquele movimento, a educação do no campo, ela era luta muito forte. E aí se gestou o Pronera, que talvez muitos de vocês já devam ter escutado falar. O Pronera, ele foi assumido financeiramente pelo governo na época e foi uma pressão dos movimentos sociais rurais. Já na década de 2000, com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva I, se tem o programa Brasil Alfabetizado, que ele retorna no contexto atual. E aí a gente não pode se esquecer que eu lá, no dia do meu aniversário, em 2014, estava eu lá, pois eu participo da Comissão Nacional da EJA, né? Eu faço parte, eu sou um dos membros da SENAEJA, e lá em Brasília nós lutamos, estamos pactuando pela superação do analfabetismo e qualificação na EJA. E esse movimento, gente, ele é uma luta nossa. Então, eu lá participo, pois eu lá represento a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, a REBED, né? Nessa Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. E assim sendo, eu busquei aqui historicizar, pois se no primeiro governo de Lula, no segundo, depois do governo Dilma, nós temos uma forte preocupação com a EJA, nos outros governos a gente começa a perceber que, lamentavelmente, as discussões e também os incentivos eles foram se diminuindo. E aí a gente está buscando focar para que haja uma diminuição dos ainda existentes indicadores de analfabetismo e também de pessoas que se afastaram por algum motivo. Gente, lembrem-se, ninguém estuda na EJA porque quer vários direitos e acessos ou questões de vida e luta pela sobrevivência aconteceram para que essas pessoas parassem em algum momento de estudar. Então é preciso compreender que são uma série de fatores que corroboraram para que o analfabetismo no Brasil, ele, lamentavelmente, ainda exista e a diminuição das pessoas ao seu acesso. E sobre a EJA no campo, pessoal, e aí? Pois bem, eu menciono para vocês que as pessoas e os coletivos, os movimentos sociais, eles afirmam a sua diversidade, tornam presentes suas diferenças, não é apenas se sabem tratados em nossa própria história como desiguais, inferiorizados, porque diferentes, mas se afirmam e reconhecem diferentes. O pensamento de Arroyo permite também viabilizar que a EJA no campo ela precisa, sobretudo, ter um compromisso, estar presente com as presenças incômodas nas ocupações, nas ruas, nas escolas, desocultando-se e mostrando-se existentes e viventes. Então, a educação do campo, na EJA, ela acontece e precisa estar contextualizada com a realidade das pessoas que moram. E são ribeirinhas, são pessoas que estão relacionadas e são indígenas, quilombolas, pessoas que estão lutando para permanecer nos seus lugares de vivência e resistência. E aí a gente precisa destacar que o contexto do no campo, ele encontra-se latente dentro dos diferentes contextos.
E aí essa educação de jovens e adultos no campo, ela precisa se contrapor ao modelo neoliberal. Ela precisa se assentar numa sociedade cada vez mais valorante do no campo e entender que o campo ele é locus de diferentes possibilidades e a permanência de jovens e adultos elas precisam acontecer. O campo ele não é lugar de atraso. Existem também possibilidades de mercado de trabalho existentes nesses ambientes do no campo. E aí é preciso referenciar a EJA no contexto de políticas sociais e relacioná-las às exigências educativas do contexto do no campo. E aí a gente vai perceber de forma mais aprofundada na segunda unidade e na terceira unidade, pois assim eu penso que todos os setores precisam relacionar e valorizar as identidades dessas populações que encontram-se no do campo e compreender que esse movimento ele é resultado de uma luta do no campo. Também, quando o MST, em julho de 1997, participou e realizou o primeiro Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, o ENERA, e tudo isso aconteceu com o apoio da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e também da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB, e a UNB, que é a Universidade de Brasília. Então, é com base nessa luta que a gente vai aprender mais fortemente na segunda unidade que a educação de jovens e adultos do no campo vai se permear e vai, de algum modo, valorizar as culturas do campo, propor vivências nos valores culturais dessas pessoas, formando educadores do no campo, como este curso está buscando fazer. Gente, vocês não têm noção da importância que vocês têm, mesmo que estejamos num contexto da EAD em 2024. Nós aqui somos resistência em contraponto às problemáticas que nos é imposta ainda em 2024. E assim sendo, essa imagem visual que vocês aqui veem, ela também traz consigo solidariedade, amor, tolerância, esperança, coragem, gratidão, confiança, sorrir, todos os sonhos. Eu encontrei essa imagem na internet, achei muito importante, pois a educação do no campo, ela é cooperação, cooperação de todas e todos, trilhando por diferentes e variados aprendizados que permaneçam latentes no nosso cotidiano. Pensando nisso, nós vamos fazer a nossa atividade. Primeiro passo. Nessa primeira atividade, você vai escrever uma síntese e resumo abordando a história da EJA no Brasil, levando em consideração 3 palavras. O seu texto, ele vai ter de ter referência, conforme as normas da BNT, que não surge da noite para o dia. O que é uma síntese e resumo? Na disciplina Metodologia do Trabalho Acadêmico, lá tem um e-book, que eu sei disso, eu fui professor de vocês, desse componente curricular. Quem não foi, por favor, manda mensagem para mim e pede, professor, eu quero ver o livro para entender o que é uma síntese ou resumo. E aí vocês vão escrever com base nesses três conjuntos de palavras. Exclusão, inclusão, possibilidades educacionais. Escrevam o que vocês pensam sobre a EJA do no campo no Brasil, levando em consideração essas palavras. E na outra atividade, que também vale entre 0 a 50 pontos, eu sugiro que vocês façam um melhor linha do tempo. Mencione datas, períodos, pesquisem os livros que estão lá na biblioteca virtual, pois vocês vão precisar, além de mencionar situações e datas que vocês consideram importantes, mencione o que aconteceu relacionado à EJA. Referencie. Vocês são inteligentes e conseguirão fazer melhor do que este que está aqui nas imagens. Essas são as referências. Eu desejo a todas e todos um excelente momento de estudo, bons estudos e excelente unidade 1. Forte abraço!